Olá, a gente vai dar sequência aí com a nossa aula, né, o nosso conteúdo de arte medieval e hoje falando mais especificamente do aflorescimento, né, dessa arte medieval com características religiosas, mais fortemente cristãs, no que vem a ser ali o que a gente conhece hoje como a região da Europa, né, a arte ocidental, que é o que a gente vai chamar de arte românica, tá? Para a gente iniciar, o nome românico, ele é o nome do século XIX, ele é um termo de 1820. Historiadores, arqueólogos começaram a buscar uma ligação daquela arte medieval ao período românico. Por quê? Por conta da construção, por conta da arquitetura, por conta das formas ali encontradas, né? Aquele resgate de alguns valores culturais acabam sendo utilizados para solidificar o que vem a ser esse período, né? Vamos pensar nesse termo, a solidificação. O românico ele traz isso para gente, né? E como que uma breve introdução, a gente tem um grande domínio árabe, né, no mundo oriental e também uma forte expansão no Ocidente pós a morte de Maomé em 632, né? Então a gente vê essa expansão como uma mudança de uma doutrina religiosa, de um domínio, né, cultural. E em certo momento isso começa a se aproximar muito de regiões ali dominadas por monastérios, pela Igreja Católica na Europa, né? Toda aquela ideia que a gente tem de uma Europa afundada, né? Aquela noção do momento medieval, de crise, de invasão bárbara que realmente vinha acontecendo, né? Os reis europeus eram bárbaros, eram incultos. O que a gente via assim de produção cultural, erudita, era nos mosteiros, nos monastérios, a galera que acabou migrando ali, né, por conta do medo dessas invasões e tudo mais. Um pessoal acabou migrando para o campo, quem tinha um pouco mais de grana, né? Aí tem toda uma ideia do estabelecimento do feudo, as relações dentro dos feudos, as novas formas de vida, né? Toda a ideia da suzerania, da vassalagem, da tendência em um estar defendendo o outro enquanto buscava-se benefícios, o vilão, o servo, todas as formas de vida ali dentro do feudo, uma noção de aristocracia, os castelos, né, que eram as moradias rurais desses grandes feudos, e a igreja tendo um poder muito forte de influência, num sentido de controle não necessariamente social, mas comportamental, de fé dessas pessoas que acabaram buscando, né, aceitando outras formas de vida dominadas pelo medo que era muito presente nesse momento, né, por conta dessas invasões aí de todo lado e como eu estava dizendo, os reis acabavam se tornando reis bárbaros, né? A ideia da barbárie daí vem bárbaro e essa galera não tinha o conhecimento que estava dentro dos monastérios, o conhecimento dos monges, toda a produção cultural, produção literária, produção artesanal que estava, né, dentro desses monastérios, tá? E é interessante a gente pensar que por volta de 799 o Carlos Magno ele é convidado por um papa, né, com uma ideia de imperar, né, para em troca de espalhar fé, como que eu posso dizer assim, melhor, ele ganharia um império, né, em troca de espalhar a fé cristã, de uma forma de reunificar a Europa com a influência da fé cristã, né? E é muito interessante a gente ver como isso dá certo, todo esse período que a gente vai chamar de carolíngio, aí, né, no medieval, ele acaba transpondo uma arte bem interessante, uma arte de características únicas, características particulares. É bem interessante a Idade Média até se estabelecer o românico, né, que é entre o século XI e XIII. Toda a produção que era feita, ela tinha uma mescla, era basicamente sincrética, né? Ela tinha uma mistura dessas diferentes culturas e crenças desses povos que a gente germânicos, que a gente chama de bárbaros ali, por toda essa região. Não se tinha características muito definidas, por mais que se espalhou um pensamento cristão através do medo, muito claramente, eu tinha diferentes características, não existia uma unificação, tá? E o românico vai unificar isso, que é muito interessante também a gente pensar que essa
esse fortalecimento da fé, ele se dá muito com a proximidade do ano 1000, tá? A, toda uma dimensão esotérica, católica, cristã do momento, dava uma impressão que o ano 1000 seria o fim do mundo, que o mundo só não acabaria para aqueles que fossem tementes a Deus e tudo mais. Então as pessoas começam a sentir um medo, né? Lembrando, é um momento de se implantar um medo para conseguir fiéis, no caso, né? Seguidores. E como o mundo não acaba, a galera fica tipo, nossa, foi a igreja, sabe? Vamos ser grato, vamos fazer os bagulho aí pra igreja, vamos seguir todo essa fé e aumenta cada vez mais esse fervor, tá? Mas a gente tem ainda territórios sendo invadidos, ainda tem exércitos de outros segmentos, né? O Islã vem crescendo muito, absurdamente nesse momento, e aí a gente vai vendo diferentes domínios, os turcos aí surgem também, e eles acabam ameaçando muito a ideia do ocidente cristão, né? Toda uma repressão. E a galera que era peregrina, a galera que saía indo até a Terra Santa, acaba sendo interpelada no caminho. Jerusalém também, né? É tomada ali por esses turcos. Isso acaba abalando muito as estruturas sociais, tá? E aí a gente começa a ter uma dimensão de várias questões históricas desse momento, que são as cruzadas, por exemplo, né? Que começa ali com a Cruzada dos Mendigos, a Cruzada Popular, que eram esses peregrinos que saíam ali, né? Do Ocidente e iam até Jerusalém e passavam por igrejas no caminho. Isso tudo uma forma da ideia das relíquias de Jesus e tudo mais. E essa galera tem a ideia ali, né, de tentar resgatar a Terra Santa, que Jerusalém, ali no caso, é importante tanto para os cristãos, para os muçulmanos, para os judeus, enfim. E engraçado pensar que a ideia era retomar essa terra e pelo caminho eles acabaram assassinando muitos judeus, matando muitos judeus para conseguir dinheiro e chegar até a Terra Santa, né? E depois acabaram partindo até Constantinopla. Aí chegaram lá, falaram: o que eu vou fazer com esse bando de Zé Meia aqui no meio? Mandaram ficar esperando ali pro lado. Não houve uma valorização, vamos dizer assim, dessa primeira cruzada popular, né? E começaram a surgir exércitos, enfim. E tem um filme, inclusive, que chama Cruzada. Claro que tem essa ideia da romantização, mas é bem legal, tá? E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou compartilhar a minha tela. Agora a gente vê um pouquinho, né, algumas imagens, tem alguns textos também que, como sempre, eu mando aqui para vocês, tá? Como que eu separei? Eu coloquei alguns tópicos, um pouco da arte bizantina, que a gente já falou, né? Toda essa questão de uma influência religiosa, é claro, mas também romana, e uma mescla muito forte da arte oriental, toda aquela questão de construções gigantescas, né, os mosaicos, aquelas pinturas ultracoloridas, toda a exuberância do Império Bizantino, né, ver toda a ideia de diferentes movimentações artísticas desse período medieval também na Europa, arte carolíngia, arte saxã, arte otoniana, é toda, mais uma vez, como eu falei, uma mistura, né, de elementos, de símbolos religiosos, de adaptações de outros clãs, de outras ideias. E quando a gente começa, e que é muito tempo, tá, gente? Não vamos entender um processo de transição tão lento. Eu tenho ali a igreja tentando se estabelecer na Europa no ano de 800, mais forte, criar uma hegemonia de poder, uma parceria com reis, com feudos, enfim. E isso acaba florescendo muito fortemente no século XIII, tá? Então é um processo de centenas de anos. Não é tão simples você ter. Ah, hoje eu quero e amanhã deu certo. Esse momento de imediatismo é da nossa geração, ok? As coisas mudam em questão de dias. Lá o processo era um pouco mais lento, tá? Só para a gente dar sequência. Então eu tenho toda essa tentativa aí, né? Carlos Magno, claro, espalhou muito a ideia do cristianismo e toda essa influência na Europa e começa a ter uma força muito grande no que a gente chama de arte otoniana, né? É, região que a gente hoje conhece como Alemanha, é o estilo que dá início ao que vem a ser o que a gente conhece como românico. Começa a criar uma certa uniformidade por conta da simplicidade da construção, né?
aquela ideia do arco romano com o frontão grego, aquela noção do clássico da casinha que a gente já conhece, a porta em formato de arco, acaba simplificando a construção, ok? Aí o que a gente dá um foco, né? Nesse vídeo a gente vê arte românica para não ficar tão extenso, tá? Como eu falei, do século XI ao XIII, o termo românico justamente pela influência românica, porque eu estou tentando solidificar a fé cristã agora num território que fora, né, Império Romano, Império Ocidental. Essa tentativa é muito forte, ok? A igreja resolve que eu vou controlar esse momento, que eu vou dar ordem nisso e eu vou conseguir dar ordem nisso. É bem interessante pensar, inclusive, com toda essa movimentação feudal, o comércio, invasões turcas, invasões bárbaras, as cruzadas, tudo isso acontecendo, existe um clima de medo muito grande, tá? Quando a gente pensa em medo, qual que é a nossa primeira reação? Proteção. Então vamos entender esse momento como uma espécie de lugar que eu quero uma proteção. Eu vou construir, isso vai estar refletido na minha arquitetura, tá? As igrejas vão ser as fortalezas de Deus na terra, paredes extremamente largas, ok? A telhados altos já é o momento que você substitui o telhado de madeira nas igrejas, porque pegava muito fogo, muito fogo. Fiéis levavam velas, enfim, pegava muito fogo. Tem até os livros aí do Humberto Eco, recomendo, O Nome da Rosa, por exemplo, tem o filme que ele fala aí desse período das chamas, né, medieval, por conta disso, do fogo, né, que o telhado de madeira, o sofito acabava sendo incendiado, e ele é substituído por telhados de pedra. Então pensa, cara, como que eu vou sustentar um telhado de pedra numa basílica, né? Que a gente já falou na última aula, as basílicas, a adaptação daquelas grandes construções romanas para igrejas cristãs. Então eu preciso de parede larga. Se eu tiver parede larga, eu não tenho acesso para a janela. Não tem como fazer janelas em paredes de 2 metros de largura, por exemplo. Então elas acabam sendo construções escuras, tá? E a gente continua falando aqui do românico, de algumas imagens, depois a gente vai para o gótico, ok? As questões relacionadas aos feudos, aos castelos, né, que sempre passou pela nossa vida em desenhos clássicos, Disney, enfim, os castelos, diferentes dos palácios, eram moradas rurais, né? Eram casas rurais, onde se estabelecia toda uma ideia de uma centralização do poder, enfim, esse novo surgimento de cidades, a força que o feudalismo ele estabeleceu do século III ao XIII, né, que foi o grande apogeu desse sistema, é muito interessante, dá para dar um aprofundamento maior, tem muita informação sobre feudalismo, todo a transitoriedade, né? Ali os vilões, que eles não eram necessariamente presos à terra, até esse declínio muito forte, né? No final do século XIII, com o início aí dos burgos, a burguesia. A gente pode fazer um vídeo específico falando sobre isso. E a influência cultural, comportamental, artística, surgimento dos bancos, tá? Vale muito a pena, mas vamos nos atentar aqui à arte românica desse período. Lembra que eu falei que era muito, sei lá, misturado, tá? Tudo que era feito na Europa até antes dessa unificação, né, do românico. Eu preciso de uma unidade. Lembra que a gente viu no bizantino? Eu preciso de uma característica, de um símbolo, de um ícone para eu conseguir relacionar o que eu preciso seguir. Eu vou dar um exemplo besta, né? Eu tô com uma lata de Coca-Cola aqui ao lado. Ou a fonte da Coca-Cola é um símbolo, é um ícone, é uma representatividade. Se eu começar a escrever hoje Coca-Cola com outra fonte, ou amanhã depois com outra, eu ir mudando, todas as marcas, inclusive, né, que a gente conhece, elas criam uma certa unidade, uma certa conformidade naquilo. Por mais que elas evoluam, passam anos, você não percebe uma diferença tão latente. Eu preciso criar essa referência simbólica em quem consome aquilo. E eu não tinha essa referência, né, durante a Europa medieval. Cada canto da Europa fazia de um jeito. Por exemplo, eu tenho aqui 3 iluminuras, lembra que a gente viu as letras capitulares, né, as escrituras, enfim, acompanhada de desenhos. Eu tenho 3 iluminuras da mesma figura, né, de São Mateus Evangelista, de períodos muito próximos, que tem características iconográficas, né, de representação plástica bem diferentes uma das outras. Uma tem essa ideia aí um pouco daquela profundidade, né, esquemática, uma busca um pouco mais um realismo, as cores bizantinas,
a outra uma certa movimentação, uma dramaticidade, esse planejamento, até a expressão da figura de São Mateus, né, já passa um pouco mais de complexidade. Então eu percebo que não há uma unidade, tá? E é isso que o românico vai buscar, uma certa unidade. Aqui é a mesma coisa nas esculturas, ok? Eu tenho aqui um relevo escultórico também mostrando uma certa influência românica, aqui eu tenho um retrato equestre com uma certa influência árabe, tá? Eu não tenho, de novo, unidade, ok? É bem interessante perceber algo que a gente já tinha falado ali no bizantino, que as representações medievais, elas têm função, tá? Elas contam algo. Aqui eu tenho uma narrativa simultânea, é o lava-pés, né? Jesus ali lavando o pé da galera, o cara, valeu, tal. E tem também, além da influência árabe, eu tenho a influência clássica, mais uma vez, a construção ao fundo, reparem a coluna, né? Toda essa influência grega. Eu tenho uma mistura de elementos, é impossível, tá? É impossível. Vamos pensar mais uma vez, uma Europa que foi tomada por diferentes povos, ainda existe uma influência clássica, ainda existe a questão cristã, então se torna ali, vamos dizer assim, o início dos países, né? Por exemplo, que a gente começa hoje cada um tentando estabelecer a sua cultura e um buscando no outro que achava de referência, de mais importante, tá? Olha aí, ó, uma das primeiras fachadas que a gente tem ideia do que vem a ser o românico, a simplicidade, né? Olha a casinha aí, né? O frontãozinho, o retângulo, abertura em arco, de influência romana, né? Por isso a gente tem o nome, né? Que dá o período, ok? Mais uma vez o texto, tudo que eu acabei explicando para vocês, um pouquinho a mais a gente acaba falando, mas fica aí para registro, tá? Olha que incrível, eu acho um máximo, tá? É toda a necessidade de construções grandes, de construções largas, de construções fortes. O formato, isso é muito interessante a gente pensar no formato, na planta arquitetônica dessas grandes basílicas, elas têm formato de cruz latina, tá? Vista de cima, e a parte de trás, ali onde o padre fica, redondinho, a abside, é como se fosse a cabeça de Cristo repousada, tá? Eu tenho uma arte, uma arquitetura amplamente simbólica. Esse período medieval, inclusive agora o românico, o gótico, que a gente vê, a maior representatividade é a arquitetura. A gente já vê a escultura volta no românico, a pintura tem seu simbolismo, o mosaico, mas nada como a arquitetura, porque a ideia da solidificação, né, do fortalecimento da fé cristã agora e da fortaleza da proteção de Deus na terra, ok? Lembra que eu havia falado para vocês também quando eu tenho torre acima ali do transepto, né, do cruzeiro, ou seja, a ligação dos braços da cruz com o corpo, que é a nave, a gente sabe que essa construção tem influência ocidental. Caso fosse uma cúpula, assim como a basílica aqui, né, de Pisa, ela tem influência oriental. A gente já fala de Pisa, tá? Olha aqui que legal, como a gente viu, parte de trás, né, de Santo Luz, na França, à frente, a fachada dessa igreja, mais uma vez. Olha a simplicidade e a ideia de força e grandeza nessa construção. Lembra que a gente viu Roma? Tinha o Panteão Romano com o óculo zenital, aquela abertura acima da cúpula. Olha para onde ele veio parar, tá? Muita igreja de interior, assim, do estado, a gente percebe igrejas que têm essa abertura vitral circular na frente, aí que a gente vai chamar futuramente de rosácea. Essa ainda não é uma rosácea porque não há decoração de vitrais coloridos, assim como no gótico, tá? A função aqui, lembra que eu falei? São paredes largas, são paredes sem janelas, então eu acabo colocando esse óculo, né, na entrada, assim, no frontal, para receber luz, tá? Para eu ter entrada de luz nessa construção, nessa edificação forte, a ideia da proteção mesmo, tá? Como eu estava mostrando que a gente volta nela, a galera conhece mais aqui pela torre, né? Vai lá tirar as fotinhas, mas a torre é a Torre do Sino. Tem aí também, se alguém tiver interesse, tem toda a história da torre, quando ela começa a entortar, foi logo que começaram a levantar, ficou parada um tempo, depois continua a construção, depois para, continua, enfim. Foi logo no início da construção da torre que ela começou a entortar, tá? Se alguém tiver interesse, a gente faz um vídeo mais específico sobre essa arquitetura. Mas enfim,
A botinha da Itália, a gente sabe, como o violino bizantino sofre uma influência árabe, né? Não há como, e isso acaba sendo transparecido na arquitetura, na arte. Se a gente for em algumas regiões da Espanha, por exemplo, a gente vê muita característica árabe também, tá? Não é só na Itália, algumas regiões de Portugal também, litoral, mais basicamente falando, ok? E mais uma vez, dá para enxergar aqui, né? O formato em cruz, o formato de cruz latina, ok? Do transepto. Mais uma imagem, né, da entrada ali de Pisa, muito bonita, eu particularmente acho fantástico. Olha o tamanho dessa construção, lembra? São as fortalezas de Deus na terra, é a ideia de passar uma proteção, de ter um lugar que eu me sinta confortável. Porque, cara, por mais que eu tivesse uma igreja dando essa ideia de proteção, a mesma igreja que passava medo para as pessoas, tá? Lembrando, eram diferentes povos, diferentes culturas, muitos nunca tinham tido uma ligação ali com o cristianismo, muitos eram bárbaros, não tinha, né, não eram helênicos, ou seja, não tinha as ágrafos, né, não tinha a leitura ou a escrita do latim, enfim, desses povos, e era muito fácil de eu levar essas pessoas através do medo. Hoje a gente tem medo, falar, o demônio, não sei o quê, então imagina para uma galera que não tinha acesso, né? Então foi muito com essa relação do medo, principalmente a figura de demônio, ela foi usada ali de povos saxãos na ideia de a figura, né, como se fosse aquele bode dos chifres, toda aquela questão relacionada muito aos egípcios, aos assírios, toda aquela mistura de homem com animal, né? Então aí a igreja acaba pegando dessa referência e transformando uma figura ali como fosse o demônio, né, para dar o medo nas pessoas. Olha que legal a construção ali da igreja, só para a gente entender alguma coisa sobre o porquê de algumas características de construção de basílicas, de igrejas cristãs católicas. Tá indiferente da sua religião, é interessante entrar, ou não religião também, entrar em algumas dessas grandes construções para a gente pegar essa referência, tá? A ideia das naves, essa lateral que a gente tem aí, né, esse deambulatório, que a gente chama ali atrás da abside, tá vendo em lilás? O porquê que essas partes nas igrejas existem. Lembra que eu falei que tinha a ideia da peregrinação, a galera buscando a Terra Santa, né? As relíquias de Jesus e tudo mais. E elas entravam na igreja, elas passavam pelas igrejas, rezando, cantando, deixando, né? As relíquias ali com os passos da crucificação de Cristo, eles acabavam atrapalhando as missas, as orações. Então as construções começam a ser feitas com a nave central, essas naves laterais, e atrás da absídio que a gente chama de deambulatório, para essa galera passar ao redor, né, da missa e da oração sem atrapalhar o que vinha sendo feito, né? Mais uma vez aí visto de cima, olha os braços que a gente acabou falando, o transepto e o meio, a ligação entre eles, onde vem a torre ou a cúpula, né? Dependendo da influência, se for ocidental ou oriental, é o cruzeiro. Geralmente no cruzeiro ficavam imagens de quadros e pinturas referentes ao cristianismo, tá? Bem interessante ter essa dimensão dessas construções, ok? Mais uma vez, a cruz, a cabeça de Cristo repousado, não esqueçam que é um período simbólico, ok? Lembra que eu falei logo no início que eu substituí o telhado de madeira pelo de pedra, tá? Olha, só para a gente ter uma noção do interior dessas igrejas, elas são bem escuras mesmo, tá? Interessante a gente ver, mais uma vez, né, o formato de arcos, tá? No teto aqui, na construção em abóboda, tá? Dessa igreja de abobodado, ele é arredondado para tentar manter uma unidade, ok? Mas, mais uma vez, como que eu vou conseguir manter essa estrutura? Eu tenho colunas sustentando isso tudo, os arcos sustentando, alguns acabavam dando errado, e para conseguir subir um pouco mais, está lá na frente, a gente vai ver. Começa a surgir os arcos que a gente chama arcos cruzados ou cruzadilha, onde eu começo a intercalar um arco no outro. Isso vai ser uma influência gótica mais para frente, tá? Eu ainda tenho claramente a influência ali da pintura, do mosaico, né, das representações da figura de Cristo, porque não é só porque eu não estou mais no Oriente que a coisa vai mudar em relação à funcionalidade da arte cristã, tá? A pintura, o mosaico, a escultura, de novo, ela tem uma ideia objetiva de catequizar, de educar, ela é funcional,
ok? A gente não pode esquecer desse detalhe. Isso vai estar em todos os elementos das construções românicas, medievais, enfim. Essa é uma das portas da Catedral ali de Pisa, tá? São vários quadradinhos, dá pra gente perceber, com várias representações esquemáticas de histórias relacionadas à Bíblia, Jesus, whatever, de uma maneira muito simples, tá? Não tem aquele realismo, não tem aquela preocupação pictórica que a gente viu no clássico, depois volta a ver no Renascimento. É como se fosse a história em quadrinhos da Mônica. Eu não tenho aquele planejamento, eu não tenho profundidade, eu não tenho realismo, né, anatômico tão forte. Ela é simples, ela é objetiva, ela é sintética, tá? É algo para pessoas mais simples, inclusive, entenderem. Então não é porque é uma arte, de novo, eu já falei isso no outro vídeo, não é uma arte limitada, tá? É uma arte que sabia utilizar da sua função. É uma arte que tinha um propósito diferente, não era uma arte de valorização do ser humano, uma arte antropocêntrica. Pelo contrário, é uma arte teocêntrica. Tá? Eu preciso unificar o poder da igreja. O que eu vou fazer? Conquistar pessoas confiando no poder da igreja, seja com o medo, seja com a catequização, seja com todas as características ali de guerras e domínios, enfim, deu certo, tá? Ainda dá, mas deu muito certo, tá? Uma ideia ali que a gente via, por exemplo, o Cristo Pantocrator, né, bizantino, aquele Cristo maldoso, aquele Cristo que não perdoa e tudo mais, a gente já viu uma certa diferença aqui, tá? Isso é o frontão de uma igreja. Apesar de você ter aquelas igrejas um pouco mais simples por fora, mais descascadas, é um negócio interessante aí no românico, que por fora elas são extremamente simples, né? Isso era uma característica do bizantino também, descarnadas, e por dentro decoradas. É como tem que ser o ser humano, simples, despojado de bens materiais, mas por dentro ele é rico, porque ele tem Deus, tá? Mais uma vez, é tudo muito simbólico. Só que nas igrejas românicas você chegava para ir lá na missa, né, no rolê, toda a entrada, a fachada daquela igreja era amplamente decorada com relevos escultóricos, a escultura, já falei isso, volta no românico, né? Aquela escultura que havia sido repudiada porque, ela tinha valores, né? Ela era feita pelos clássicos, não quero, mas agora dá para eu usar porque ela tem simbolismo para mim. Tem Jesus aí no centro desse frontão, tô te ensinando, tá? Você não tá dentro da igreja, mas você tá aprendendo fora também. Essa era a função. Jesus aí com as mãos em chagas, do lado direito paraíso, do lado esquerdo inferno, embaixo o purgatório, né? Aquela coisa, mano do céu, por onde ouviu o medo da galera no purgatório. Tem aqui, ó, no cantinho, do lado esquerdo, uma mão tentando pegar um carinha, ele desesperado, ó, mano. Tipo, o medo que se estabeleceu para aquela ideia de inferno, de demônios, né? De coisa ruim que vai te acontecer, sempre, né, de uma maneira muito abstrata, conseguiu se criar figuras aí para conduzir esse comportamento das pessoas, sempre nessa ampla decoração. A imagem, ela é muito fácil, né? A gente já falou sobre isso, eu consigo representar através de uma imagem talvez mais facilmente do que a escrita ou a fala, porque ela não é plural. A imagem acaba sendo mais plural, então eu consegui atingir um número maior de pessoas, diferentes culturas nesse momento, tá? Algumas pinturas ali, aqui na Espanha, tem um pouco ali da influência árabe bizantina, mas de novo, é simples, tá? Não tem profundidade, não é uma pintura esquemática. Eu tenho situações bíblicas sendo contadas em todas as representações de abóbadas de igrejas, ok? É como se fosse um grande dicionário de imagens cristãs. A pintura não teve um grande apogeu no românico, ela estava completamente atrelada à construção, né? Ali contando histórias. Aí a última imagem aqui do canto, né, de Herodes mata os bebês, as crianças, tem toda uma ideia de representações. Aqui, por exemplo, eu acho muito interessante essa daqui, Adão e Eva sendo punidos, dá para ver no cantinho, aqui ó, o detalhe de Herodes, dá para enxergar um pouco melhor. Não tem detalhe, é representativo, é simbólico, tá? Não é para ser bonitinho esteticamente. Mas volta aqui embaixo, Adão e Eva, eles estão nus e dá para perceber, feitos os desenhos, né? Olha, do abdômen, dos músculos e toda a anatomia, para diferenciá-los de figuras divinas, como aí ao lado, né? Eles são humanos, tá? Mas eu não estou valorizando
Eu não estou acentuando essas características anatômicas para dar uma ideia de beleza, eu só estou mostrando que são seres humanos, são pecadores, estão sendo aí consumidos pela serpente e pela Hera, tá? Isso não é um retrocesso, isso é feito propositalmente, ok? É muito mais fácil, tá? Eu conduzi através dessa forma de maneira simbólica. O ser humano ele tem uma ligação com símbolos muito forte. É muito interessante entender a nossa proximidade, né, com a imagem, com o símbolo, com o ícone, com o qualisigno, né, poder trabalhar isso. Tanto que a gente usa ícones, nossos aparelhos celulares, computadores, a gente tem ícones de imagens com símbolos ali norteando cada ferramenta que a gente tem, porque é muito mais fácil de eu conseguir associar, memorizar e me identificar com aquilo. Então, mais uma vez, isso é icônico, isso é simbólico, ok? Algumas características ali das construções, né, para ajudar a gente ali na hora da leitura, e as abóbodas que a gente havia falado, né, toda a ideia dessa abóbada com a construção de arcos, a gente chama de abóbada de berço, que é uma abóbada cilíndrica, que, como eu disse, ela substituiu os telhados de madeira, de sulfito, e aí depois que eu já tinha falado também as abóbadas, né, em arestas, abóbadas em cruzadilho, vem cruzando duas abóbadas para tentar dar um pouco mais de unidade, um pouco mais de força, porque muita coisa dava uma desabada assim, tá? Era muito pesado, cara, não tem como fazer muita coisa nessas construções, tá? Aí eu já começo a ter uma transitoriedade ali pro gótico, porque não é assim, ah, eu não quero mais, eu vou mudar o rolê, não, é tudo muito sutil, né? Olha aqui as colunas, dando toda essa sustentação com arcos na lateral da nave, a rosácea lá no fundo, tá vendo a diferença? Que a gente viu do óculo lá na frente, eu já tenho um pouco mais de decoração nesse vitral, tá? Eu já tenho aqui no ramo uma tendência ao que vem a ser uma catedral gótica. E os arcos em cruzadilha para eu conseguir equilibrar melhor esse peso e conseguir alavancar mais ainda para os céus essas construções, ok? Mais algumas características. De novo, o grande forte desse momento era a arquitetura, tá? Foi extremamente necessário, com toda essa ideia simbólica, antinaturalista, que a gente falou, não tinha representação fiel de objetos, não era essa a preocupação, tá? Aquela arquitetura em pedra, aquela arquitetura que reforça a importância da fé, a fortaleza divina na terra, em memória, né? Em representação aos seus papas, padres, todo o clero. Tinha toda essa divisão social, como a gente sabe, o clero, a nobreza, enfim, todo o estabelecimento, como eu comentei bem superficialmente sobre o sistema feudal, né, para a gente não pegar muito tempo, mas é muito interessante a gente perceber como todo um sistema atrelado a uma nova política religiosa, né, numa forma de eu conseguir um controle, uma hegemonia, acaba de alguma forma sendo positivo em alguns aspectos, tá? Existia um medo, existia uma perseguição, mas ao mesmo tempo conseguiu se criar aquela unidade que tanto se buscou, ok? Olha aqui mais um detalhe de um frontão, de uma entrada de um mosteiro ali na França. Não se iludam com essa coluna aqui no centro dessa porta, ela não sustenta nada, ela é decorativa, tá? Olha como é detalhado esse trabalho entalhado na pedra. Mais uma vez, esses nomes aqui a gente não precisa decorar, tá? Ao redor do tímpano tem arquitrave para dar essa ideia de profundidade, as arquivoltas, tudo. Não precisa se preocupar com esse nome, tá? Nenhum deles, inclusive. A não ser que, Jana, vou prestar arquitetura, então a gente precisa ter um pouco mais de preocupação com isso. Caso for esse o seu caso, a gente elabora aí um projetinho para você, tá? Só que para ressaltar que a ampla decoração não é para ser bonita, para você aprender enquanto você está ali fora. Você pode estar andando ali de boa, você passa em frente à igreja, ó, tem Jesus, pá, tem os quatro evangelistas ao redor, representados ali em animais, tem as pessoas, enfim, tá? Ela tem essa ideia de unificar através do cristianismo, tá? De criar uma força ali para essa religião, né? Se fortalecer naquela região e tentar de alguma forma ali com as cruzadas e tudo mais, em dado momento, impedir invasões de diferentes povos e culturas, porque foi muito interessante, muito lucrativo até então, tá? Eu acho que, não, tem o detalhe daquele tímpano, ó, Jesus ali no meio, ok? É muito detalhado.
Então não tem mais uma vez como a gente falar que a galera não sabia o que estava fazendo. De novo, era proposital a simplicidade, tá? Eu vou dar sequência, no próximo vídeo a gente fala sobre o gótico, que é bem legal, tá? Essa baixa Idade Média, toda aquela questão ali que a gente, a peste negra, a burguesia, todas essas mudanças sociais, o capitalismo, aquelas coisas acontecendo, o novo mundo, é um período bem interessante e de muito dualismo, seja ele comportamental, seja ele religioso, seja ele social, seja ele humano, tá? Essa transitoriedade para a ciência começa a surgir ali no gótico também e é bem legal, tá? Então, pelo românico, basicamente é isso. Se tiver interesse em algo além sobre, mais uma vez, só me mandar, tá? Até a próxima aula. Tchau!